Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, povo querido de Deus, como vai vocês? Como vão vocês, meus queridos? Tudo jóia? Eu estou aqui de volta, eu sou o Fábio, e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, Mateus capítulo 1. Último episódio hoje do capítulo 1, é o quarto episódio número 578, nessa 8ª temporada, onde a gente vai ver o livro de Mateus juntinhos, capítulo por capítulo, parte a parte. Eu te convido, se você não ouviu ainda os outros episódios, a você ouvir os outros episódios. Tem muita coisa legal. A gente fala um pouquinho da genealogia de Jesus, fala um pouquinho de José, fala um pouquinho desses milagres. E hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre os sonhos, como revelações divinas, como que isso acontece. Eles podem ser sem significado, mas às vezes pode ter significado divino. Vamos falar um pouquinho do nome de Jesus. Vamos continuar aprendendo muita coisa legal desse capítulo primeiro, tá bom? Vamos junto? É isso aí. Mateus capítulo 1, versículo 20. Sonhos como revelações. Foi dito que os sonhos representam um modo usual da comunicação divina. Com pessoas que estão fora da aliança. Isso acontecia muito. Mas essa visão, ela não é totalmente mantida quando a gente faz um estudo dos incidentes narrados. Se a gente for fazer um panorama bíblico aqui, Abimeleque, Labão tiveram sonhos. O mordomo e o padeiro de Faraó, o Midianita, a história de Gideão, Nabucodonosor, os reis magos, a esposa de Pilatos. Mas não é verdade que esses sonhos foram revelações somente para aqueles que estavam fora da aliança, porque a gente tem os casos de Jacó, José, Salomão, José do Egito, Salomão, Daniel, ou José, marido de Maria. Os sonhos são muito considerados em muitas religiões fora do cristianismo. Se apegam bastante a isso. Eles são usados com muita moderação no caso do cristianismo. Todas as orientações divinas, sejam por sonhos ou não, dependem da seriedade interior e da sinceridade do coração. Talvez se possa dizer que Deus usou sonhos para revelar a sua vontade àqueles que não eram especialmente sensíveis a outras manifestações espirituais. Sim, poetas, profetas, místicos, têm visões. Homens comuns ou homens com condições mentais comuns, humores comuns, têm sonhos que muitas vezes Deus enche de significado. Veja até que ponto isso é ilustrado nos vários casos mencionados acima. Observe que José não ocupa um lugar como profeta ou homem especialmente dotado ou espiritual. Portanto, o que pode ser chamado de modo comum de comunicação divina foi empregado no seu caso. Os sonhos geralmente são significados, representam um funcionamento da mente, independente do controle da vontade. Eles podem ou não estar conectados. Eles podem ou não ser lembrados. Eles não têm relação com caráter ou cultura. Eles só podem nutrir superstições se forem indevidamente considerados. Mas os sonhos, meus queridos, muitas vezes são cheios de significados divinos. Nenhuma esfera da vida do homem pode ser considerada fora do controle e uso de Deus. Ele pode ser a vontade que guia, molda, organiza os nossos sonhos para que nos transmitam alguma mensagem dele. Ele fez isso, ele ainda faz isso. Porque a sua operação em nós, pela ação e orientação do Espírito Santo, toma formas especiais, internas ou externas, de revelação, raramente ou nunca necessárias. Veja,
o nome de Jesus. Mateus 1:21. Jesus era o nome pessoal de nosso Senhor, equivalente grego do antigo nome judaico de Josué. Não era desconhecido nas famílias hebraicas, portanto, para os seus contemporâneos, não teria as associações únicas que tem para a gente. Não. Era apenas a designação de um indivíduo com um nome comum, mas tudo que Cristo toca é elevado a um novo valor pelo seu contato. Agora que ele foi chamado de Jesus, esse nome é para nós precioso, como unguento derramado. O seu trabalho ele pode ser considerado sob muitos aspectos, pois ele é o grande mestre. Seu trono real está estabelecido e ele veio para nos governar na vida diária. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Mas antes de tudo, ele é o Salvador. Isso vem primeiro, pois o nome pessoal Jesus vem antes do título oficial, Cristo. É da sua própria natureza salvar. A natureza destrói os fracos e valoriza os fortes. Onde quer que haja angústia ou perigo, ele encontra sua esfera peculiar de atividade. A última coisa que muitas pessoas desejam de Cristo, por incrível que pareça, é serem salvas dos seus pecados. Eles ficariam felizes em serem libertos de suas dores, das suas penalidades, mas amam a coisa em si e não desejam abandoná-la. Para eles não há salvação. Ele o trata como um inimigo mortal do homem. Para aqueles que sentem o seu peso, aqui está a própria essência do Evangelho. O que não podemos fazer por nós mesmos por meio de resolução e esforço, ele pode fazer por nós se abrirmos nossos corações e o deixarmos entrar. Entenda isso literalmente. Ele pode nos salvar dos nossos próprios pecados, nossos defeitos de caráter, nossos maus hábitos de comportamento, de mau humor, de vícios. Não devemos nos esquecer que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E a primeira missão de Cristo foi salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, ninguém que leia todo o Novo Testamento pode duvidar de que a limitação ela não é definitiva. O judeu receberia apenas a primeira oferta de salvação. Ele deveria ser convidado para a festa para que depois pudesse sair e apresentar outras pessoas. Agora a mensagem é que Cristo é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Cristo não é apenas o Salvador no início da vida cristã, mas durante todo o seu curso. O povo de Deus não é perfeito, diariamente também cometem novos pecados. E Cristo é o seu Salvador diário. Não apenas no momento da regeneração, mas durante a longa e muitas vezes tristemente manchada vida cristã, precisamos de Cristo para nos salvar dos pecados que ainda nos atormentam. É claro que os judeus usaram as escrituras do Antigo Testamento de maneiras que não nos são recomendadas hoje. Hoje em dia, os rabinos podem encontrar referências e provas em passagens que, para as nossas mentes mais ordenadas e lógicas, parecem não ter qualquer relação com o assunto. Eles sempre se deixaram levar pela semelhança no som das passagens. A crítica estrita ela não pode aprovar as suas citações, nem reconhecer as suas ligações inteligentes. Nós devemos lembrar que uma ideia suprema ela possuía a mente do judeu. Ele procurou o Messias, tudo estava cheio do Messias, tudo apontava para o Messias. Os judeus estavam prontos para encontrar referências ao Messias em toda parte que olhavam. Então, quando eles acreditaram que o Messias havia vindo, eles naturalmente se voltaram para as antigas escrituras e compararam os fatos de sua vida com todas as referências messiânicas. Nós somos mais críticos que eles. Temos um sentido histórico mais apurado. E assim nós aprendemos a considerar as alusões messiânicas como referências secundárias, tendo as profecias uma primeira relação com os tempos em que foram proferidas. Mateus ele é claro quando ele apresenta Jesus como o Messias prometido aos judeus.
E ele dá destaque especial ao longo de toda a sua narrativa, aquela harmonia entre os eventos e as profecias pelas quais Jesus é marcado como o Cristo. A fórmula para que se cumpra é como um refrão repetido em todas as páginas do livro. Nos 2 primeiros capítulos, a gente vai ver aqui muito 5 incidentes separados da infância de Jesus, conectados com 5 declarações proféticas. A importância dos cumprimentos das Escrituras pode ser demonstrada ilustrando os 2 pontos a seguir. O primeiro deles é que uma revelação independente, ela é inconcebível. Se Deus se agrada em trabalhar por meio de revelações, nós podemos ter certeza de que essas revelações estão relacionadas. E esperamos que sejam dados em escala ascendente. As raízes de todas as revelações posteriores certamente serão encontradas nas anteriores. Uma revelação independente é imediatamente marcada pela suspeita. Se as ligações, as profecias não puderem ser demonstradas, sua confiabilidade poderá ser negada. Revelações verdadeiras foram dadas aos judeus. Novas revelações devem confirmar a sua verdade e ser o seu desdobramento. Imagine o que teria sido dito se Jesus tivesse aparecido fazendo uma reivindicação independente como Messias, desatento a qualquer conexão entre sua revelação e as anteriores. Sem hesitação, dizemos que em tal caso a sua afirmação não poderia ter sido justificada. A Escritura deve ser cumprida. Teria sido a resposta suficiente para os fariseus se eles pudessem ter dado a afirmação seguinte: as Escrituras se opõem às afirmações deste Jesus de Nazaré, mas eles nunca ousaram tentar provar esse antagonismo entre a sua revelação e a revelação anterior. Discípulos e apóstolos e até mesmo o próprio Senhor em seus ensinamentos combatem totalmente essa ideia de antagonismo. Ele veio não para destruir a lei e os profetas, mas para cumprir. Ele foi capaz, começando por Moisés e todos os profetas, de expor em toda a Escritura o que lhe dizia a respeito. A ele dê testemunho. Todos os profetas deram testemunho. Quanto ao nascimento virginal de Cristo, nós podemos ter certeza de que não foi para lançar descrédito sobre a santidade do casamento que Deus ordenou que seu filho nascesse de uma virgem. Não, o Novo Testamento honra o casamento tão verdadeiramente quanto o Antigo Testamento. E Paulo, que às vezes é considerado hostil, descreve-o como a união de Cristo com a sua igreja. É justo, razoável, que aquele que vem do seio do Pai entre neste mundo em circunstâncias que não podemos compreender. No entanto, nós podemos ver até certo ponto o que isso significa. Os homens da ciência, eles salientaram que esse milagre não é tão difícil de acreditar para muitos outros, porque a partenogênese é conhecida na natureza. É possível. A partenogênese refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrência da fecundação. Alguns tipos de vermes, de insetos e uns poucos animais vertebrados, algumas espécies de peixes, de anfíbios ou de répteis se reproduzem por meio de uma partenogênese, embora não seja encontrada entre os homens. Aqui então está algo além do que acontece na experiência humana, mas de acordo com a operação conhecida de Deus em outras esferas da natureza. O nome humano de nosso Senhor é Jesus, o nome que descreve sua obra na terra. O seu nome profético é Emanuel, o nome que revela o mistério mais profundo da sua missão, que é o Deus conosco aqui. Em Jesus Cristo nós vemos a união de Deus e do homem. Deus não é mais um ser distante, sentado em seu trono acima nos céus, não. Ele desceu essa terra. É difícil pensar em Deus como lá no infinito, habitando a eternidade. A própria ideia é tão vasta, tão distante, que parece não tem uma imprecisão, mas parece intangível, né? A gente não pode agarrar. Mas Cristo nós podemos ver.
compreender. Em Cristo, Deus nos olha com olhos humanos. Ele nos fala numa língua terrena, Ele nos toca com a mão de um ser humano. Que isto é para que possamos acreditar, não porque estejamos informados da doutrina da encarnação sob autoridade, mas apenas porque, quando conhecemos Cristo por nós mesmos, nós podemos ver Deus nele. Todo o cristianismo é construído sob a encarnação. Embora os homens possam livrar-se uns dos outros de males menores, somente Deus pode salvar do pecado. Se Jesus é um salvador no sentido mais profundo da palavra, então ele é tanto Deus quanto homem. Será que a natureza dos sonhos, meus queridos, pense nisso, ela reflete o funcionamento da mente sem controle da vontade, ou há momentos em que Deus utiliza os sonhos para transmitir mensagens específicas? O que você acha? Vamos orar? Busque um local em silêncio. Eleve os seus pensamentos a Deus agora. Esquece todas as preocupações. O Deus é o Deus conosco. Está conosco. Ele veio, ele subiu, mas ele voltou na presença consoladora do seu Espírito. Ele ainda se manifesta. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por estar conosco. Senhor, nos guia através dos mistérios dos sonhos, das revelações divinas, do significado profundo contido no nome de Jesus. Nos dá sabedoria, Deus, para a gente discernir as mensagens que nos transmites de tantas formas, em tantos meios. Seja através dos sonhos comuns da vida, ou da profunda redenção e revelação encontrada no nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Nos momentos mais difíceis, naqueles que a dúvida toma conta do seu coração, lembre que Ele é Emmanuel, Deus conosco em todo o tempo. Deus conosco nas dores, Deus conosco nas lutas, Deus conosco em todo momento, nos livrando ou nos dando força para passar aquilo que a gente tem que passar. A gente volta em breve, no próximo episódio, se Deus quiser. E aí a gente vai estar falando do capítulo 2, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.